A paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez estou aqui trazendo o ensino da Palavra de Deus, cujo tema é um tema muito relevante para esse tempo que estamos vivendo. Um tema de extrema importância, que é a oração que prevalece em tempos de crise. Quero agradecer desde já aos nossos apóstolos, Hélio e Graça Moraes, agradecer a diaconisa Edma, que me incumbiu de trazer esta palavra, esse ensino, essa primeira parte desse estudo, que tem o subtítulo de A Oração Sábia. E eu me chamo Júlia, sou pastora aqui em João Pessoa, da Igreja do Evangelho Pleno, e o meu esposo, pastor Clodoaldo Rolim, pastoreia comigo. O Senhor nos deu a graça desse ministério, Maravilhoso servir a Deus. Então, o tema de hoje é a oração que prevalece em tempos de crise. E o subtema é a oração sábia. E nós vamos falar um pouco sobre Salomão, que teve tanta sabedoria na sua oração. E através dele e de alguns servos do Senhor, nós vamos aprender como orar com sabedoria. Porque se não tivermos sabedoria, não alcançamos o trono de Deus. Então, que nessa noite, nesse tempo difícil que estamos vivendo, o Senhor venha nos abrir o entendimento e que nós possamos voltar para Ele com a oração certa, Então, a oração sábia. Vamos ler 2 Crônicas 7, versículo 1. Quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, o que fazia? O que fazia Salomão ter tanta intimidade com Deus? O que fazia Salomão orar e a presença de Deus ser tão visível, ser tão palpável, A presença de Deus poderosa, gloriosa, que encheu o templo, encheu a casa com a sua glória. O que fazermos para alcançar esse nível de oração ao ponto de sentir a glória de Deus, E Salomão, ele amava ao Senhor e seguia os conselhos do seu pai Davi. Salomão viveu, cresceu com o seu pai e a sua mãe, mas os seus irmãos, eles não tinham bons exemplos de servo de Deus, de fidelidade com Deus. Mas Salomão, ele cresceu ouvindo o seu pai. Ele cresceu ouvindo o propósito, a promessa de Deus para a vida dele. E ele, mesmo vendo os maus exemplos dos seus irmãos, vivendo dissolutamente como muitos irmãos viviam. Na família de Salomão houve incesto, houve morte, um irmão matou o outro, houve traição com relação ao seu pai, Então, Salomão cresceu vendo tudo isso, vendo a traição de Absalão, lançando todo o povo contra Davi. Ele cresceu vendo tudo isso. Ele poderia seguir o caminho dos seus irmãos mais velhos, que deveriam dar exemplos, mas não, ele sabia para que veio. Ele sabia do propósito, ele sabia que a vida dele era de se derramar na presença de Deus, assim como seu pai fazia. Porque apesar de Davi ter passado por muitas provações com relação a pecado, caiu algumas vezes, depois que Salomão nasceu, Davi teve uma vida exemplar. Davi teve uma vida de entrega a Deus, de arrependimento, de quebrantamento. E Salomão, ele decidiu seguir o seu pai. Os outros não decidiram. Salomão seguiu o exemplo do seu pai.
E havia uma promessa com relação a Salomão. Então, ele resolveu buscar o Senhor e a cada dia ele se aproximava do Senhor. Então, Salomão, num ato de adoração ao Senhor, ofereceu 1000 sacrifícios em Gibeão. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Lá estava o tabernáculo e o altar de bronze que Moisés havia erigido no deserto. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão. Que lindo, né? Até os sonhos de Salomão, ele não deixava que os sonhos, que a mente dele se deturpasse para vir outras coisas a não ser a presença de Deus. Então, através desses sonhos, Deus faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele e pergunta o que é que ele pediria. O que ele desejaria. O que você deseja, Salomão, que eu te faça? O que deseja que eu te faça? E Salomão respondeu: eu preciso de sabedoria para governar o povo de Israel. Então ele entendia o seu chamado, a sua promessa que Deus havia lançado. E ele disse: eu preciso de sabedoria. Sem a sabedoria não temos nada. Sem sabedoria não adianta oração. Eu posso orar o tempo inteiro, mas se eu não tiver sabedoria, eu não vou fazer com que aquela oração se faça acontecer na minha vida. Precisamos orar com sabedoria. Então, para chegarmos diante de Deus, precisamos ter temor, precisamos ter reverência e sabermos o que vamos pedir a Deus. Então, ele pediu sabedoria. Então, eu quero trazer nesse estudo para enriquecer a nossa vida, os pontos em que Salomão colocou em oração. Diante de todas as orações que Salomão fez, ele foi o homem em que mais orou em toda a Bíblia, escrita aqui, né? Que está escrito, né? Não significa dizer com firmeza de que foi o homem que mais orou. Não, o que está escrito, a oração mais... aliás, a maior oração, as maiores orações na Bíblia foi Salomão. E fazendo essa organização da oração de Salomão, podemos trazer alguns pontos para compartilharmos, né? Então, o primeiro ponto das características da oração de Salomão, para trazer para nós, para aprendermos como orar, foi que Salomão, ele confessou que Deus é único. Está em 2 Crônicas 6:14. Olha o que foi que ele disse. E ele disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu no céu nem na terra, que guarda o pacto e demonstra misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti e de todo o seu coração. Então, primeira característica da oração sábia é confessar a Deus, é declarar o Deus que nós servimos, é adorar a Deus, é trazer o nosso louvor como Deus verdadeiramente é. E eu aconselho você uma coisa: ora a palavra, leia as orações que Salomão fez e você faz a sua oração com estas palavras de engrandecimento a Deus. Engrandeça a Deus. Como Deus é magnífico. Ele diz que, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu. Reconheceu o senhorio de Deus. Reconheceu que a oração só tem poder por causa do senhorio do Senhor. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é... como tu, não há maior
Deus como tu. Não há Deus como tu no céu, nem na terra. Que guarda o pacto, que guarda a aliança, que guarda a promessa, que não quebra a aliança, que quando nos chamou foi para sempre. O Senhor nos chamou para sempre. Ele não quebra a aliança, Ele guarda. Aquele dia em que você confessou a Cristo, aquele dia em que você disse, Senhor, eis-me aqui, que você se consagrou ao Senhor, eu quero te dizer que o Senhor, Ele guardou a aliança. A aliança não foi quebrada. Coloca Deus diante de tudo, coloca Deus como Senhor, traz Deus para a tua vida de novo. Coloca Deus como Salomão disse, Senhor, tu demonstra misericórdia para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. O que é que nós precisamos fazer para termos uma oração sábia? É colocar Deus como único, em primeiro lugar. A primeira característica é a oração para trazer Deus como o Senhor, como Ele é, assim como Ele é. Né? Então Salomão fez isso. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, 17, diz assim, ora, ao Rei eterno, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para sempre. Então, Paulo também, se nós olharmos a vida de Paulo, ele sempre está engrandecendo a Deus. Não há oração sem engrandecimento, sem colocar na nossa oração o Deus único, verdadeiro, que pode fazer todas as coisas. Coloca assim, aprende assim. Faz oração sábia. Não começa logo a tua oração pedindo e não coloca ordem na tua oração. Aprenda a orar com sabedoria, colocando Deus como Ele é, não é? Então Salomão nos ensina particularidades muito grandes. E diz assim também em 1 Coríntios 8, 6, o apóstolo Paulo diz, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor. O que precisamos aprender é iniciarmos a nossa oração, colocando o comando da nossa oração a Deus, declarando quem Ele é na nossa oração, né? Então, o próximo ponto, a próxima característica da oração de Salomão, ele proclama a fidelidade de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz assim, olha o 14 e 15, né? E ele disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu no céu e na terra, e que guarda o pacto e demonstra misericórdia para com os teus servos, que andam diante de ti e de todo o coração. Tu que tens guardado com o teu servo Davi, o meu pai, aquilo que lhe prometestes, e falaste com a tua boca, e o cumpriste com a tua mão, como é neste dia. Salomão estava recordando que o que estava acontecendo naquela inauguração do templo, ele estava recordando a promessa. Ele estava dizendo, olha aqui, Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor cumpriu com o que prometeu para o meu pai Davi. Que lindo! Assim também, Ele cumpre, Ele promete. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele diz que vai fazer, lembra da promessa. Não deixa que essa pandemia que estamos vivendo apague as promessas. Não deixa que esse medo que tem muitas vezes te impedido de seguir em frente, apague as promessas. Confia em Deus. Confia no Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13,
diz que se não crermos, ainda assim o Senhor permanece fiel. Fiel, ele não pode negar ele mesmo. Então ele prometeu, ele cumpre. Quando Deus prometeu que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ele cumpriu, Jesus veio. E Jesus, ele também, ele cumpriu a vontade do Pai, porque foi estabelecido, foi promessa. Assim também a nossa vida. Volta-te para o Senhor, você que não tem mais desejo de orar, você que não tem mais vontade de ler a palavra, que está decepcionado com muita coisa, eu quero dizer para você, volta para a oração, volta para a busca, o Senhor vai te dar sonhos proféticos de novo, o Senhor vai te dar ânimo nesta alma, o Senhor vai te dar alegria para servir ao Senhor. Então o primeiro ponto foi, Salomão confessou que Deus é único. Ele centralizou Deus na sua oração. O segundo ponto, a fidelidade de Deus. Salomão proclama essa fidelidade, não é? Então, ele é fiel para cumprir as promessas, ele é fiel para cumprir o que prometeu. E o terceiro ponto, Salomão era sensível ao bem-estar do povo. Salomão intercedia pelo povo. Salomão trazia agora, sentia a dor do povo. Está escrito, né? Que nós, lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então Salomão, ele nesse nível de oração e de relacionamento com Deus que ele se encontrava, ele agora faz a sua oração. Senhor, Senhor, pelo povo. Senhor, o povo caiu em pecado, mas está voltando para ti. E se o povo pedir perdão, o Senhor perdoa. Foi aquela oração da alma de Salomão, clamando pelo povo, né? Ele coloca, ele apresenta 3 divisões, um apelo geral para que Deus honrasse a sua palavra a Davi e ouvisse a oração do seu servo. Então ele disse, além de o Senhor honrar a palavra que falou para o seu pai Davi, ele vai também honrar a oração do seu servo. Eu quero dizer também, nesse pequeno tempo de mensagem, o Senhor ouve a tua oração. Volta de novo. Ele ouve a oração dos seus servos. Ele não deixa os ouvidos fechados para ouvir. Pelo contrário, ele abre. Lembra quando ele disse lá em 7,14, os meus ouvidos estão abertos, não estão surdos. Estão abertos, os meus olhos atentos, estão tudo preparado para ouvir a oração do seu povo. Nesse tempo difícil, nesse tempo em que um vírus parou o mundo, mas o nosso Deus, ele continua vivo, ele continua firme e sabe o tempo certo de cada coisa. Ele disse assim, Senhor, quando o homem for obrigado a prestar algum juramento, então ouve do céu e age. Né? Quando o povo de Israel confessar o seu pecado, então ouve do céu, Senhor, e perdoa o seu pecado. Quando se converterem do mau caminho, porque os afligiste, então, Senhor, ouve do céu e perdoa-lhes o pecado. Quando o povo enfrentar fome ou praga e voltar-se para ti em oração, então retribui a cada um segundo o seu coração. Quando chegar um estrangeiro e orar voltado para o templo por causa do teu grande nome, então faze tudo o que ele clamar a ti. Quando enviares o teu povo à guerra, eles orarem, então ouve do céu e sustenta a causa deles. O Senhor sustenta a tua causa, sustenta você que ora, sustenta você que crê, sustenta você que confessa a Ele todos os dias, colocando Ele como Senhor da sua vida. Ele sustenta, né? Então foram esses 3 pontos da oração de Salomão. E eu quero concluir com este versículo 27 de 1 Reis, capítulo 8, essa oração de Salomão. Olha como Salomão faz, declarando quem é Deus, não é?
versículo 27. Todavia habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não conseguem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ele disse, nada consegue te conter, nem os céus dos céus, e nem tampouco esta casa. Salomão está dizendo, esta casa que eu edifiquei para ti, ela não consegue conter a tua glória, ela não consegue conter a tua presença, porque tu és grande e poderoso, Senhor. Quem consegue te conter? Né? Assim também é na nossa vida. Guarda, entrega, se deleita no Senhor, porque Ele é poderoso para cuidar de você, para guardar você, para guardar os seus, para ouvir aquele clamor, para ouvir o teu arrependimento por ter deixado esse clamor, e você volta para Ele e lembra do que Ele te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero ler essa palavra que diz que o encerramento dessa primeira parte, diz que o versículo 27 que nós lemos, ao reconhecer a onipresença de Deus, como o faz, revela a percepção que Salomão tinha da grandeza e infinidade divina. Certamente um ingrediente vital na oração eficaz. Como é gratificante nos abandonarmos, aleluia, nos abandonar nossa limitação humana e nos voltarmos para o Deus Todo-Poderoso. É gratificante isso, pois não há quem se iguale àquele que é, aquele que pode, aquele que ao mesmo tempo é infinito e é eterno. Ele não se pode medir, não se pode ser contido em algo terrestre, nem tampouco nos céus dos céus. O nosso Deus não habita em espaços limitados do tempo e nem está subordinado à sucessão infinita dos anos. Quão grande é o nosso Deus! O nosso Deus não habita só em templos feitos por mãos. O templo feito por mãos não sustenta, não consegue conter o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos templos do Senhor. Então Ele habita em você. Prepara o teu altar. Prepara o altar do teu coração e oferece-te como sacrifício, holocausto vivo, na presença do teu Deus. Volta, busca a Deus em oração. Até a próxima, voltaremos com a segunda parte, que é a oração intercessória desse estudo. A oração que prevalece em tempos de crise. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar no nome de Jesus por cada uma dessas pessoas que estão agora, que ouviram esse estudo, esta palavra tão poderosa. Eu peço, Senhor, que o Senhor cumpra com a tua fidelidade todas as promessas feitas a cada um dos teus servos, no nome de Jesus, e que eles se voltem para ti com todas essas características que Salomão orou nessas orações, Pai, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça cada um destes teus servos, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe.